Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, Virgem Imaculada, refúgio dos cristãos. Hoje é dia 24 de outubro de 2020, estamos no sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Os textos bíblicos para este dia são os seguintes. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos do 7 ao 16. Diz assim: Cristo é a cabeça, graças a ele o corpo, coordenado e bem unido, realiza o seu crescimento. Com o salmista vamos rezar o Salmo 121. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Repetindo, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Na sua casa nós ouvimos a tua palavra, que são palavras de vida eterna. Ouçamos então o texto do Evangelho, Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 9. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que nos ilumine mente e coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Querida irmã, querido irmão, aproveitemos o tempo presente, o tempo oportuno, o tempo da graça que Deus nos dá para nos convertermos. Se nós não aproveitarmos o tempo que Deus nos dá para nos arrependermos, nós não conseguiremos evitar a desgraça no findar da nossa história. E não tem desgraça maior do que estar longe da visão de Deus, ou seja, estar no inferno. Bom, Paulo, na primeira leitura de hoje, vem nos animar como membros do corpo de Cristo, dizendo que é de Cristo que a gente recebe a força. Então lembre disso. Se você e eu notamos que dentro da comunidade, esses dias falávamos de uma fraqueza nossa, de uma falta de energia, né, de empenho, um desânimo espiritual da nossa parte, também às vezes a gente encontra irmãos dentro da comunidade que às vezes nos puxam para baixo ou tentam dificultar a nossa vida de comunidade. Paulo está dizendo assim, olha, não é nem de você nem do seu irmão que vem a força. Nós nos reunimos em comunidade como agradecimento a Deus para louvar a Deus, porque Ele nos convoca, Ele nos chama, é Cristo a cabeça, é Ele quem dá à comunidade a força, então é dele que vem a vitalidade, não é do irmão, porque o irmão vai te decepcionar, eu vou te decepcionar, mas Cristo jamais vai nos decepcionar. Ele é a cabeça que dá à igreja, né, o sustento, dá a seiva de vida. Com isso não estou dizendo que a gente não tem que se converter, não tem que melhorar, longe disso. A nossa reflexão aqui sempre vem pautada nessa ideia, nessa busca de uma santidade, uma busca de viver a palavra de Deus. Jamais negligenciar a misericórdia de Deus, jamais brincar com a misericórdia de Deus. A sua misericórdia, o seu amor em nós é para nos fortalecer. E Deus o tempo todo nos dá, né, seus dons, não somente invisíveis, mas como visíveis. Aqui no texto da primeira leitura vai dizer sobre os apóstolos que Deus nos mandou, os profetas, os evangelistas, todos esses são bens espirituais visíveis que Deus nos dá para que a gente se fortaleça, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, se fortaleça.
Hoje a gente pode dizer que temos aí os santos, os testemunhos dos santos, um São Francisco de Assis, uma Santa Catarina de Sena, um Santo Padre Pio de Pietrelcina, né? Uma Santa Teresa d'Ávila, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, um São José Maria Escrivá, São João Paulo II. Todos esses são bens espirituais visíveis que Deus dá à igreja para fortalecê-la nessa caminhada. Então, não percamos tempo. A oportunidade que Deus nos dá é o hoje, é o agora. Veja o texto do Evangelho. É um alerta, é uma chamada de atenção. Chegaram para Jesus com a notícia. Acharam que iam chocar Jesus. Aliás, como as pessoas, como a gente gosta, né, na verdade, de notícias trágicas. Não é de hoje, não, hein? Não começou agora, nos nossos tempos, essa ideia de espalhar notícias ruins, notícias tristes. Sempre o ser humano tem uma certa atração por esse tipo de notícia e consome. Se não consumisse tanto, os programas televisivos ou mesmo, até mesmo das internets da vida não ofereceriam tanta porcaria nas nossas tardes, né, em nossas casas. E quantos ligamos as nossas televisões e lá colocamos para que as pessoas consumam só tragédia, só tragédia. Os veinhos de ação cheio de dificuldades, cheio de problemas, cheio de dores, né? Cheio de, às vezes lá se sentem entristecidos por estarem o tempo todo na casa, por conta de enfermidades. Aí vai lá e coloca na televisão para ver só tragédia, só tragédia, só tragédia. E aí vai ficar difícil, né? Já temos nossas dificuldades, nossas lutas, e ainda só consumindo horror, só consumindo terror, só consumindo coisas que nos colocam para baixo. Vai ficar mais difícil de superar, né? É bom a gente começar a alimentar nossa mente, nosso coração com coisas saudáveis, sadias, né? Vamos melhorar isso. Temos hoje tanto acesso a tantas coisas boas para nossas famílias, nossas casas, tanto para crianças quanto para idosos e para nós também. Então, vamos lá, vamos alimentar com coisa boa. Nossos olhos precisam ver coisas boas. Não pode negar a realidade, que é trágica. Tá bom, a realidade é trágica, nós sabemos isso. Mas eu ficar consumindo o tempo todo isso não vai me ajudar nada a vencê-las. Eu preciso me converter. As tragédias existem, sempre existiram. Olha aqui o Evangelho, como a gente estava falando. Quiseram chocar Jesus com a notícia de que Pilatos, né, tinha mandado matar os galileus e misturou o sangue deles ao sangue dos sacrifícios que eles estavam oferecendo. E aí Jesus sabe que onde há trevas, não dá para sair luz, não dá para sair bem. Na treva, só há mal. Então, para Jesus, não é surpresa. Jesus aproveitou a oportunidade para dizer, olha, vocês acham que esses homens, esses galileus, sofreram isso porque eram piores do que vocês? Não, nada disso. E aqueles 18 que morreram soterrados quando a torre da piscina de Siloé caiu sobre eles, vocês acham que eles eram piores do que vocês e por isso foram soterrados? Não, mas se vocês não vos converterem, vocês perecerão todos do mesmo modo. Aproveitem a oportunidade para se converter. As tragédias devem servir para nós então como admoestação, ou seja, de correção, alerta. Olha quantas tragédias acontecem sem ninguém esperar. Imagine, eu lembro de um fato da Boate Kiss, quantos jovens se divertindo, incendiou aquele lugar, muitos perderam sua vida. Recentemente, ano passado, uma barragem se rompeu e em Brumadinho, muitos morreram. Tanto lá da Boate Kiss quanto de Brumadinho. Então, essas pessoas eram piores do que nós? Não. Mas se nós não nos convertermos, iremos perecer todos do mesmo modo. Em que sentido Jesus está falando? A morte, ela chega, mais cedo ou mais tarde. E pode ser que ela chegue de repente e nos pegue de surpresa, nos pegue desprevenidos. Nós precisamos estar, então, preparados para quando o Senhor nos chamar, para quando nossa vida aqui se findar, nós estejamos prontos para o encontro com Deus. Aproveitar a oportunidade, aproveitar o hoje, para melhorar nosso coração, para melhorar nossa vida espiritual, a vida na graça, para que quando acontecer de encerrarmos a nossa carreira aqui nessa terra, estarmos prontos para o encontro do Senhor. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos cura da vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.